Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Que delícia, gente. Começou 2024. Começou e a gente começou aqui com o pé direito. Eu tô com duas mulheres aqui que eu acho incríveis. Uma delas, eu não vou contar para vocês. Não, eu vou contar. Ela tem a maior mão de fadas, a melhor mão de fadas. E a outra cuida de tudo, de deixar a gente organizadinha, de fazer a gente... Outro dia ela me fez uma palestra assim, sobre a Síndrome da Mulher Maravilha e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu estou hoje aqui com a Thelma Burato, ela que é dona das mãos de fada. Ai, obrigada, gente. Boa tarde também, mulherada do movimento. Obrigada, Flávia, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, começando 2024 com tudo, entrando com os dois pés. Aê, os dois pés. E não é os dois direitos, tem que ser um esquerdo e um direito para dar equilíbrio. Isso mesmo, vamos caminhando. E daqui a pouco eu vou fazer mais perguntas. Hein? A gente estava conversando aqui nos bastidores, até uma já me deixou assim, ó. Mas vocês vão saber que a vida exige movimento, exige mudança. E a Bia, gente? A Bia se apresenta aqui, fala oi para todo mundo. Boa tarde, Flávia, obrigado pelo convite. Boa tarde, mulheres lindas do movimento. Estou muito feliz de estar aqui e poder levar um pouquinho sobre organização, né? Porque organização é muito além de ter as coisas no lugar. Isso, gente. Ó, a Bia também escreveu esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo eu sempre falando. Esse é o segundo livro do Movimento Inspira Mulheres e a história dela tá linda e tá aqui também. Então tem o primeiro livro e o segundo livro. Já são 27 mulheres que escreveram. Você acredita nisso, Thelma? Nossa, gente, demais. Eu fico vendo assim, cada mulher que fala, ela escrevia, é uma inspiração pra gente. E nossa, 27 mulheres já não fazia ideia que já tinha tantas escritoras dentro do movimento e vai inspirando a gente também, né? A gente vai pensando na nossa história. Às vezes a gente acha que nossa história não inspira outras pessoas, quando a gente vê e fala, nossa, o quanto que inspira, quanto conectamos, né? As histórias conectam, uma inspira a outra, muito legal. E eu já coloquei já o meu ali no carrinho da Amazon. Isso. E aí você sabe que, assim, o propósito do movimento, eu já vou começar até que vocês vejam esse vídeo, mas um dos propósitos principais, começou tudo isso para mostrar realmente que a história de mulheres pode inspirar outras mulheres, que a história de superação de outra mulher deve ser orgulho para outra mulher, que a história da outra mulher tem que servir para mim como um farol para que vire e fale assim, olha, ela conseguiu, eu consigo também. Então, quando eu terminei de escrever meu primeiro livro, eu falei, putz, então todo mundo consegue. E aí saiu o primeiro livro e agora o segundo, e a gente já está indo para o terceiro. E você, Thelma, pode vir com a gente para o terceiro, contar um pouco dessa outra história aí que você vai me contar, estava me contando nos bastidores, Sim. Mas para todas vocês, porque essa é uma síndrome da impostora que a gente tem, de achar que às vezes a nossa história não vai impactar uma pessoa. E aí, de repente, a minha história, você fala, nossa, ela é ótima, mas assim, às vezes a minha história não impacta a pessoa certa. Mas a sua impacta a pessoa certa. Por isso que é sobre mulheres inspirarem mulheres. Não é a mulher que inspira mulheres, são mulheres, no plural. Bom, mostra pra gente aí, produção, o propósito do Movimento Inspira Mulheres. E aí eu já vou seguindo aqui, porque eu tenho muitas perguntas para vocês. Eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou empresária e sou idealizadora do Movimento Inspira Mulheres. O Movimento Inspira Mulheres nasceu da vontade de conectar as mulheres, da vontade de desmistificar, de tirar a competitividade entre as mulheres e levar mais sororidade, entender que uma pode inspirar a outra e se ajudar mais, porque juntas nós somos melhores, nós somos mais fortes. O Movimento Inspira Mulheres tem 4 anos, nasceu um pouco antes da pandemia.
Olha, são várias histórias de transformação através do movimento Inspira Mulheres. Eu vejo assim que muitas mulheres têm entendido que elas são mais fortes, que elas podem mais, que elas estão acreditando mais na sua capacidade e no seu poder de realização. Seria injusto colocar isso numa única história. Olha, eu acho que o movimento Inspira Mulheres foi mágico na pandemia. Ele foi muito importante para mim, mas na pandemia, especialmente para muitas mulheres. Nós tocamos em assuntos que nem eram tão tratados, como a violência doméstica. E essa época a gente viu que a violência cresceu e foi tratado muito abertamente no movimento Inspira Mulheres, e muitas mulheres começaram a entender melhor esse cenário. O movimento veio apoiando muitas mulheres e chegou um momento que foi pedido que se tornasse um movimento que apoiasse também empreendedoras. Então, hoje, o movimento Inspira Mulheres também é o Clube Movimento, que é um clube de negócios, network e apoio entre as mulheres. Apesar do movimento ter 4 anos, o clube só tem 6 meses e já gerou quase 500 mil em negócios fechados entre mulheres. Sim, tenho a ideia de fazer esse movimento crescer em outras regiões, sim, porque tem dado tão certo aqui em São Paulo e com certeza pode dar certo em outras regiões também. Você pode acessar o nosso Instagram e lá você vai ter acesso a todos os nossos eventos, conteúdos e informações sobre o movimento e sobre o Clube Movimento. Com toda certeza, juntas nós somos mais fortes, mas especialmente somos melhores. E você pode ajudar outras mulheres na sua região e em todo o Brasil a se desenvolver, a ser a melhor versão dela todos os dias. É muito lindo esse movimento. Vocês gostam? Nossa, é maravilhoso. Participar do movimento, assim, para mim, ele tá trazendo um movimento mesmo, sabe, para a vida. Então, até mesmo que eu contei para você nos bastidores, que você falou, ai, deixa assim, o pessoal falou assim, nossa, mas depois você entrou nesse movimento, tanta coisa mudou na sua vida. Eu acho que é colocar realmente, assim, a vida em movimento, depois eu vou falar um pouquinho das mudanças, e se sentir encorajada, sabe? Sentir realmente que a gente pode fazer, e acho que ter esse apoio das mulheres aonde quer que eu estiver, eu sei que eu vou ter o apoio também de vocês. Então eu já tô me sinto cheia de ideias para você, mais filha. Confiante. Já tô aqui cheia de ideias. Pessoas já me perguntam assim, nossa, você tá tão diferente depois que você começou a entrar nesse movimento, no Inspira Mulheres e clube, o que é isso, né? Então gerou uma curiosidade. E eu falo, não sei, né? Eu falo assim, não é coincidência, por coincidência não, realmente minha vida tá mudando muito depois, desde agosto para cá, de quando eu entrei no movimento. Que delícia. Não é coincidência, é ambiência, né? Exatamente. E para você, o que tem sido fazer parte assim do movimento? Igual a Thelma, é um movimento mesmo que faz a gente andar para a vida, né? Eu brinco que eu fiquei muito tempo paralisada devido a toda a minha história. E quando eu entrei no movimento, eu vi uma nuvem de oportunidades. Você inspira muito a gente. E quando a gente entra no movimento, vê mulheres fortes, com uma garra, com uma determinação, que estão ali sempre para ajudar. Elas vêm com ideias, com várias coisas assim que a gente fala, então dá pra gente sim se movimentar e andar pra frente e conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos. É sobre isso mesmo, viu, gente? Você sabe, Thelma, que quando eu escrevi o meu primeiro livro, uma das coisas que eu mais acredito na vida é que nada a gente consegue parado. Nada. O que você vai conseguir parado são coisas que normalmente não vão ser.
ou frutos da sua colheita, ou não vão ser coisas boas. Sim. E aí, uma das frases que tem lá no início do livro, quando eu começo a escrever o porquê que eu estou escrevendo, é que nós vivemos na Terra. E a Terra não para. A todo instante ela faz 2 movimentos, que é a translação e a rotação. Sim. E porque nós, que somos filhos da Terra, vivemos nela, podemos ficar parados. Não tem como ficar parado. Tem uma outra zona que todo mundo fala que é a zona de conforto. Eu não gosto desse nome. Eu falo que conforto é um lugar gostoso, é um lugar bom. Sim. Conforto, para mim, não. Isso, para mim, é zona de paralisia. Então, o contrário de paralisia é movimento, é mudança, a gente fazer o que tem que ser feito, é não parar mesmo. E não é não parar de ficar lá, não posso, tenho que ficar o tempo inteiro. Não, é não parar de buscar o seu melhor, de fazer o seu melhor. Eu acho que esse movimento vai muito daquilo que a gente busca para a nossa vida, né? Aquilo que eu falo assim, né? Do nosso propósito e todo o movimento, tudo que a gente está fazendo, que nem superação, né? Todas as palavras importantes têm a ação junto, né? Oração, né? Então, tudo assim, a gente tem, você vê a ação, você realmente se colocar em movimento dentro daquilo que são os seus princípios, daquilo que você acredita. E uma coisa que para mim é extremamente importante também do movimento é que o junto, né? Depois também vou contar um pouquinho sobre isso, né? Juntas somos os maiores, mais amor, exatamente. Então, assim, porque sempre fala que juntas nós somos mais fortes, mas às vezes não é na força. É no ser melhor, exatamente. É no entregar amor. Isso. Porque se a gente for forte, às vezes o forte, ele bate. Embate, né? Ele embate, exatamente. E o melhor é virar e falar assim, não, para ser melhor, não existe melhor sozinho. Sim, exatamente. Mesmo o cara que, vamos lá falar, o campeão de natação, o Phelps, ele não foi melhor sozinho. Ele precisou de uma equipe, ele precisou de impulso, ele precisou da esposa que cuidava dos filhos, que fazia... Exatamente. Tudo existe juntos, né? Para que alguém seja melhor. Agora, forte é muito embate, mas ainda assim, se nós formos mais amor e se nós formos melhores, nós vamos ser mais fortes, sim. Exatamente. Bia, fala para mim um pouco, fala para todo mundo, aliás, quem era a Bia e agora por que a Bia é personal organizer e como está essa nova carreira, essa mudança de carreira? Porque a gente está começando o ano. E nada mais importante do que, às vezes a pessoa está ali acomodada numa situação e o acomodada também, lembre que às vezes não estou acomodada no conforto, eu estou acomodada na paralisia. Exatamente. Então, e aí as pessoas não têm coragem de mudar, de repente empreender, de repente mudar até de emprego, se for essa a questão. Como fez a Bia para mudar? O que aconteceu na sua trajetória? Mas sem contar o livro todo, para que as pessoas comprem para ler legalzinho a sua história aqui. Claro. Eu trabalhava CLT minha carreira foi toda construída dentro de call center. Então, eu coordenava um call center e ali dentro da última empresa que eu trabalhei, eu tive muitos embates com o meu chefe. E ali eu tive um primeiro diagnóstico quando eu estava grávida de 3, 4 meses de início de depressão. E eu acho que isso piorou porque eu estava num processo seletivo, tinha passado nesse processo, mas eu engravidei, enfim. Tive que ficar a gravidez inteira trabalhando na mesma empresa, com o mesmo chefe. E ali a depressão foi piorando, mas aí eu casei. Aí fui para casa nova, aí eu fiquei feliz. Eu falei, não tem depressão, coisa nenhuma. Parei de tomar um remédio da depressão e segui a vida. Só que como eu tinha muitos conflitos com esse meu chefe, aconteceram algumas coisas que eu conto no livro. E eu tinha certeza que quando eu voltasse de licença maternidade, eu seria desligada da empresa. E devido à depressão, a bagunça interna das minhas emoções, dos meus pensamentos, refletiu no ambiente externo da minha casa. E como a esperança é a última que morre, né? Eu falei, vai que eu volto e não me manda embora, eu não tô mais com esse chefe e tal.
eu preciso dar um jeito nessa casa. Aí eu comecei a pesquisar na internet, achei um curso de personal organizer, só que eu fiz para resolver o meu problema, a minha dor. E ali eu comecei a fazer o curso, e aí eu pensei, se por um acaso eu for mandada embora, será um plano B. Mas eu não me preparei, assim, coloquei no papel, planejei nada. Eu falei, é um plano B e eu tento seguir em frente. E aí foi o que aconteceu. Voltei de licença maternidade, fui desligada, e aí eu decidi empreender como personal organizer, e nesse meio do caminho, em vez de ir como personal organizer, eu fui abrir um e-commerce que vendia produtos organizadores. Que bacana. Então, você hoje faz as duas coisas. As duas coisas. Eu dei um tempo no e-commerce e agora estou voltando com uma nova roupagem, um novo posicionamento, o e-commerce. Muito bacana. Isso precisa ser mais divulgado, viu, Bia? Sim. Porque eu não tinha essa clareza. Porque o e-commerce, a princípio, ele era mais voltado para organização, para produtos organizadores. Com toda a minha história, eu falei, a casa ela precisa ter experiências do lar, a gente precisa ter memórias afetivas dentro do lar. E aí eu estou voltando para ter mais coisas dentro do lar que levem experiências, que proporcionem as pessoas sentarem na mesa junto, as famílias sentarem à mesa junto, conversarem, jogarem jogos com os filhos, enfim, levar experiência e levar amor e felicidade, harmonia, paz para dentro das casas e das famílias. Ai, que propósito lindo, gente. Porque tudo na vida tem que ter um propósito. Sim. E você, qual a sua trajetória, Thelma? Eu sei, mas eu quero que as pessoas falem aqui até você chegar aí, até a gente chegar nesse atual momento agora da sua vida. Sim. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada em físio e para estética, eu falo assim, a gente se coloca em movimento, mas também tem um ser superior maior que mostra também, vai colocando a gente, né, num caminho, assim. Então, acho que Deus faz tudo certo o tempo todo, né? Então, acho que quando eu fui, assim, para logo, quando eu me formei, eu fui para duas áreas da fisioterapia, duas áreas preventivas, áreas da estética e a fisioterapia do trabalho, dentro, que é a parte de ergonomia, análise postural, ginástica laboral, trabalhei em grandes empresas e fui também para a estética. E dentro da área estética, eu via o resultado, eu comecei a me apaixonar. Você já fazer fisioterapia já é uma coisa ligada ao movimento, né? A gente, assim, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar e cada vez mais a gente sabe que, às vezes, mesmo quando a gente tem dores, antes, vamos supor, você tinha uma dor superficialmente, só para dar um exemplo, dores na coluna, falar assim, tem que ficar parado, deitado, não pode se mexer. E hoje a gente já sabe que é o contrário, que o movimento cura, o movimento trata. Então, a fisioterapia está totalmente ligada também a essa parte. O movimento cura, o movimento trata. Porque se a Bia tivesse ficado parada e tivesse ficado lá só lamentando, ela ainda estaria doente. Exatamente. Se a pessoa está com problema de coluna e fica parada, ela continua doente. Exatamente. Então, o movimento, ele cura. E aí, então, dentro disso, eu trabalhei numa grande, logo do meu primeiro emprego, que foi uma das maiores clínicas de estética, e ali eu fui me apaixonando pelo processo de transformação das pessoas, do cuidado com o corpo. E quando, só assim, dando uma resumida, a gente vai, assim, isso já faz mais ou menos, né, 20 anos que eu tenho de formada. E quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu tenho duas filhas, duas princesas, uma de 7 anos, uma de 5. Quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu saí das empresas e vim para o meu negócio. Também, que nem a Bia falou assim, não falo muito assim, plano A, plano B, mas também não era muito meu plano A, ter só o meu espaço. Mas eu já trazia clientes desde todos, né? Já tinha meus pacientes desde todo esse processo de quando eu comecei na estética, de tratamento, de coluna, já estava ali. E aí, quando eu fiquei assim no meu espaço, eu peguei e começou a vir muito, graças a Deus, a agenda foi enchendo, foi ficando, e as pessoas vinham e elas ficavam, Flávia, e as pessoas vinham e não iam embora. O pessoal chegava gente nova, falou assim, mas não tem horário. Mas quando acaba o tratamento, eu falei assim, não, esse que é o problema, não acaba. Porque as pessoas vinham por conta da estética, mas ficavam por conta dos benefícios para a saúde. Olha que maravilhoso. Então, isso, e de muitas pessoas falarem,
sempre para mim, mas você é diferente, né? O seu tratamento, a sua verdade. massagem é diferente, o jeito que você atende é diferente. E aí, dentro desse processo, acho que foi uma mudança para a gente olhar para nós, né? Para nós mesmas, que foi marco durante a vida de muitas pessoas, que foi a pandemia, que quando eu tive que fechar, fiquei com o meu negócio lá fechadinho, parado, eu tive que voltar a olhar para mim. E aí foi quando eu conheci também a importância do autoconhecimento. Então, assim, né, também tenho que falar, tem uma prima que ela mora nos Estados Unidos, que é a Lu do Ficofoca, e ela que começou a introduzir a sementinha do autoconhecimento dentro de mim. E eu falo assim, uma vez que você vê, não tem como desver. É verdade. E aí, né, foi indo esse processo dentro da área estética, eu falei assim, não, mas é mais do que isso, né? Todo mundo vem aqui e fala, poxa, eu falei assim, eu preciso, então... olhar o que realmente o meu trabalho tem de diferente na massagem, na estética. Eu falo assim, eu faço drenagem, parece uma coisa que todo, né, não é um trabalho maravilhoso, drenagem, tem muitas pessoas incríveis que faz, que eu me inspiro também, mas eu fui trazendo assim diferente. Então hoje eu falo que a minha massagem principal, que é a massagem estética funcional, que eu chamo de método Thelma Burato. E por que eu falo assim, né, massagem funcional e método Thelma Burato? Porque eu comecei a ver a pessoa como um todo. Então, eu comecei a ver a pessoa... então, você tem um edema, mas você também tem uma dor, você tem uma tensão muscular, você tem... Então, olhando o corpo como um todo, o tecido, a pessoa tem uma ansiedade, a pessoa não dorme bem. Então, fui trazendo a mobilidade articular, fui trazendo o movimento, mais uma vez, o movimento para dentro da massagem, liberando, né? Liberando as tensões da pessoa. E quando você libera, você trabalha os tecidos, o que acontece? O líquido flui. Então, a pessoa naturalmente vai ficar menos inchada, você modela o corpo, porque você trabalha o tecido de gordura, o tecido adiposo. Então, isso foi o que, né, falando assim, resumidamente, o que foi me trazendo até aqui hoje, que eu tenho... sou grata, né, por todo esse processo. E eu posso falar um pouquinho sobre do campeonato, de massagem? Claro que pode. Mas, assim, eu quero primeiro falar, gente, que quando a Thelma falou para mim, olha, minha massagem funcional. E ficou assim para mim, né? Aquele quim, quim, quim. O que é essa massagem funcional? E aí, o dia que eu fui conhecer a massagem dela e que eu vi, eu estava com dor. Eu estava com uma dor. Verdade. E eu saí do consultório dela assim, sem dor. Eu saí drenada e sem dor. E aquilo foi muito especial. Então, assim, se eu pudesse falar para você... Não, isso eu vou falar depois, mas não, vou falar agora. Você tem que escalar isso. Sim. Você tem que treinar outras pessoas para fazer isso. Sim. Você agora vai passar por uma mudança de cidade. Isso tinha que ter ficado aqui, o seu legado. É isso. Mas, na realidade, essa mudança de cidade, vai unir junto com esse propósito, porque eu tenho, sim, esse propósito de escalar, Isso. de mostrar para as pessoas, de ensinar, quanto mais pessoas eu puder também ajudar, né, que eu puder mais pessoas a trabalharem dessa forma, as pessoas se interessarem de trazer a massagem funcional, onde realmente eu fidelizo 100% dos meus pacientes. Eu vou te falar depois de um trabalho que eu estou fazendo com uma pessoa lá em Vitória, que é justamente sobre isso, até sobre massagem, mas a gente conversa isso nos bastidores, porque por enquanto eu não posso soltar aqui. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão fazendo mais do mesmo. E você pode levar novidade. Exatamente. Mesmo agora, por exemplo, qual é o campeonato de massagem que você ia contar aqui para nós, que eu te interrompi? Aí só para assim, concluir aqui, então, essa mudança da cidade vai me trazer um pouco mais de tempo para eu realmente olhar e começar a desenhar esse novo caminho, que é o escalar, que é de ensinar, de ajudar outras pessoas, né, da mesma forma que eu tenho hoje, graças a Deus, uma agenda cheia, pessoas que me procuram, que me buscam, e eu quero ajudar isso, que outras pessoas também tenham isso, e realmente quando a pessoa deitar na maca, na maca de quem estiver atendendo, da fisio, da esteticista, da massoterapeuta, do massoterapeuta, que a pessoa realmente faça um trabalho, que ela sinta a pessoa transformada em cada sessão. Hoje, cada sessão, a pessoa se sente transformada. E aí, dentro disso, né, então, assim, aí essa massagem funcional, que a gente sempre tá eu sou muito questionada, mas será que realmente, então, minha massagem é tão boa assim?
Por mais que você ouça, as pessoas estão falando, vêm, ficam, tenho as meus clientes, meus pacientes que fidelizam, que estão ali, que sempre voltam. Falei assim, será que a massagem é tão boa assim? Eu queria, então, ter uma avaliação de profissionais, uma validação de profissionais da área, profissionais renomados. E aí, então, da primeira chegou lá um e-mail para mim do maior congresso de estética que a gente tem da América Latina, que é um congresso Estética, convidando para um concurso de massagem. Eu nem sabia que existia concurso de massagem, gente. Já vi concurso, campeonato de massagem, já vi campeonato de muitas coisas, mas de massagem. Aí eu falei assim, tô fazendo nada, vou me inscrever. E dentro disso eu fui passando pelos processos. Primeiro eu fiquei entre as 100 selecionadas, depois passamos pelas 50, depois pelas 30 selecionadas, e depois eu fiquei entre as 10 melhores do maior congresso. Já fiquei, assim, muito feliz também, porque a gente que tem filho, um monte de coisa acontecendo e ainda passar por todo o processo. Foi uma oportunidade incrível. Aí eu conheci, então, alguns professores, falaram assim, olha, vamos ter um outro campeonato de massagem, um campeonato internacional, Maravilhas do Mundo, por que então você não participa? Falei assim, vou então, vai ser presencial, tá? Então eu vou. E aí eu participei também desse segundo campeonato, quase em questões de 2 meses, que assim, ia ser uma avaliação diferente. E aí eu fiquei em segundo lugar, fui campeã, medalha de prata na categoria estética. Então eu falei assim, poxa, então só falta assim, Deus, fala o que mais você quer. Parabéns. Jeito, obrigada. Em termos de validação, agora tá tudo nos trinques, né, Thelma? Exatamente. Eu falei assim, então acho que realmente esse é um caminho, fui me desafiando e fui tendo as respostas que eu estava buscando. A gente busca respostas, pede sinais que o tempo todo, mas se colocar em movimento, né? Porque eu poderia, mais uma vez, vamos falar assim, movimento é a frase do nosso podcast, né? Verdade, a transformação que a Bia falou, porque eu poderia ter ficado parada e falar assim, não, mas porque dá uma insegurança, né? Você falar, outras pessoas avaliarem o seu trabalho, outras pessoas falarem, isso está certo, isso está errado, olhando outros profissionais, você fica insegura. Fala, quem sou eu na fila do pão? Não, você é a Thelma Burato. Exatamente. Que faz parte do movimento Inspira Mulheres, que faz parte do nosso clube, que tem um propósito de fazer isso mesmo, de mostrar o valor de outra mulher, de fazer com que a gente se empodere junto, faça os números que a gente fez junto. E antes de falar para vocês dos números, vamos ver esse propósito do Clube Movimento para que outras mulheres venham fazer parte também, porque janeiro nós temos grandes desafios aí de regionalizar o clube e ampliar cada vez mais. Sou Flávia Salim, sou empresária e idealizadora do movimento Inspira Mulheres. Se você ainda não conhece o movimento Inspira Mulheres, eu te convido a ir no Instagram, colocar @Movimento Inspira Mulheres e seguir a nossa página. O movimento surgiu da ideia de unir mulheres com o propósito da sororidade, do famoso juntas somos mais fortes, mas juntas somos melhores, juntas podemos somar. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te fazer um convite, vir fazer parte do Clube Movimento, que tem, entre tantos benefícios, eu vou te falar 3. Conexões verdadeiras, network com resultados e desenvolvimento pessoal e profissional. Quer saber mais? Clica aqui e vem para o Clube Movimento. É lindo, né, gente? Eu amo de paixão. E nós, todas juntas, todo esse monte de mulher que faz parte desse Clube Movimento, fizemos muito mais de 1 milhão juntas. Uau! Foi 1.300.000 reais em 3 meses. Uau. Então, isso é algo surreal, é algo que acontece através da união de mulheres. Há um tempo atrás, nós fizemos uma brincadeira e vocês estavam juntas, vocês me fizeram algumas perguntas. E uma das perguntas da Bia foi... Você lembra a pergunta? Lembro. Faz aí, Bia. O que é o CPF, a Flávia do CPF, incentivar tanto negócios entre os CNPJs de outras mulheres, né? Não é nem o seu, é de outras mulheres.
E eu acho que eu respondi para você algo que vem no meu coração sempre, que existe um propósito por trás disso, existe uma missão. E eu acho que esse propósito, essa missão, tem a ver com o que eu recebi de Deus mesmo, que era mostrar que mulheres juntas podem mais, mulheres juntas são melhores e que a gente pode se ajudar mais. E nós estávamos aqui até falando sobre isso. Às vezes não é um negócio direto, que a Flávia comprou da Thelma ou que a Thelma comprou da Bia e vice-versa, mas as oportunidades que vieram da Flávia para a Thelma e da Thelma para a Bia e assim por diante, porque esse é um poder de fazer e olhar mais para outra. Vocês sabem que meu filho queria comprar um presente para a namorada e eu fui procurar dentro do grupo, porque eu falei assim, é mais uma oportunidade de compra, é mais uma chance de uma pessoa do clube estar vendendo. E aí você vira e fala assim para mim, por quê? Porque eu quero deixar um legado, porque eu quero que as pessoas entendam, que vire e fale assim, um dia, de repente, uma mulher que competia com outras mulheres, porque era o ambiente que eu vivia, um ambiente de competição, de banco, mostrou que não precisa competir, que pode se ajudar. E um dia isso tudo vai ser tão grande, onde muitas mulheres vão poder ganhar muito dinheiro através disso tudo. Perfeito. É o que eu acredito, é o que eu vejo que vem tocando o meu coração, que está dentro do meu propósito e do objetivo do movimento. Então, isso está dentro da nossa missão, da visão, dos valores. Por isso que a gente está aqui juntas, que a gente olha tanto para uma para a outra com tanta empatia. Bia, qual o seu maior desafio hoje na vida e na carreira como empreendedora? O meu maior desafio hoje, como personal organizer, é levar para as pessoas entenderem que a organização não é simplesmente ter tudo organizado dentro do lugar ou dobradinho, que a organização ela vai mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos, vai trazer maior foco, maior produtividade, vai trazer uma economia financeira. Então, esse é o meu maior desafio hoje, em levar como personal organizer uma outra visão, né? Porque a gente olha muito na internet, está todo mundo lá ensinando dobra, todo mundo falando, usa cabide de veludo. E não é só isso, né? Quando eu entro na casa das pessoas, eu olho, como você falou, o todo. O autoconhecimento fez com que eu olhasse todo a casa de uma forma sistêmica. É muito além dos objetos que estão lá para organizar. É uma família, são vidas, né? São histórias por detrás. Então, não é simplesmente entrar numa casa e falar, não, eu só vou organizar se você desapegar, se você doar, se você... Não, existe uma história ali por detrás. Então, eu acredito que levar desta forma a organização, para mim, é um desafio. E como empreendedora, realmente é me planejar de uma forma com que eu consiga expandir. Por exemplo, o e-commerce eu preciso expandir muito ainda. Começa muito caseirinho, né? Eu sou a dona de tudo, né? Eu marketing, eu RH. Então, expandir. Acho que esse é o meu maior desafio. Você sabe que uma das coisas que eu vejo muitas empreendedoras, falei outro dia que até com a Adriana, falando sobre isso, eu empreendedora, a gente tem que mudar esse vocabulário. O ano começa e eu vou entrar com a turma do movimento, aliás, para o Clube Movimento, eu vou fazer uma mentoria, vou fazer um mastermind, algo direcionado, vão ser assim, é óbvio, para quem quiser, as mulheres que vão mudar essa mentalidade, que vão sair do empreendedora para serem empresárias, porque tudo parte primeiro desse conhecimento pessoal, dessa mentalidade, e aí vem planejamento, vem estratégias, e aí sim a implementação e a gestão do negócio. Então, tudo isso por quê? Porque senão eu estaria até hoje numa sala trocando ideia com 15 ou 20 pessoas sobre negócios, ou então fazendo network só para mim. Hoje, a minha cabeça funciona de uma forma tão ampla que quando eu faço network, eu já penso como que o meu network pode facilitar a vida de outras pessoas. E é isso o network, é sobre o dar para receber. É sobre ver as possibilidades para uma
possibilidades e oportunidades para uma legião de pessoas, e aí depois disso o eu. Então, o que às vezes as pessoas que fazem parte de algum grupo de network não entendem, e isso tem no nosso também, apesar de o tempo inteiro eu trabalhar essa ideia do dar para receber, é tipo querer só receber. Tem gente que entra no grupo, fica lá 2 meses, acha que não teve resultado. Mas é uma plantação, gente. É um semear, é um plantar para depois colher. E se você entrar em qualquer grupo de network ou qualquer coisa na sua vida, seja numa horta, se você só colher, o que vai acontecer? Se você não plantar, se você não regar, se você não fazer a semeadura. Chega uma hora que não tem mais o que colher, Isso. né? E aí tem gente que acha o seguinte, que entra num grupo de network, coletou alguma coisa dali e já sai. E vai. São os que eu falo, escaladores de grupo de network. E tudo é uma construção. Porque em 2 meses não dá para a Bia ser conhecida, não dá para a Thelma ser conhecida. E eu toquei nesse assunto porque a Thelma estava falando aqui. Que no primeiro mês foi R$40, depois foi crescendo. Hoje já deu, sei lá, 20 vezes mais do que 40, 40 vezes mais do que R$40. Mas é o quê? É um investimento, é uma plantação para depois uma colheita. Isso eu deixo de recado para qualquer um. Eu estou escrevendo um livro sobre técnicas de network, mas a vivência do network especialmente, que vai sair, eu acho que lá para abril, mas é algo que vai ampliar, eu desejo, né, na verdade, que amplie a mentalidade das pessoas com relação ao network. Sim, e dentro do grupo, vejo muito isso, porque nós, no dia a dia, eu me vejo falando sobre vocês sempre, porque se alguém vem e fala sobre algumas coisas que eu sei que a Bia pode ajudar na dor daquela pessoa, ela é a primeira pessoa que vem na minha cabeça, como já aconteceu várias vezes, que nem você falou, a gente se indica, você fala assim, poxa, dentro do grupo a gente se lembra, a gente fala assim, tem uma pessoa no grupo que faz isso, olha, eu faço parte de um grupo assim, assim, assado. Então, a gente acaba o tempo todo se lembrando, falando. Então... E isso é uma construção, né? Exatamente. Né? Porque se você tivesse saído no 2º mês, no 3º mês que fosse, você não teria essa possibilidade de lembrar nem de ser lembrada. Sim. Você disse uma coisa aqui pra gente, Bia, que eu achei muito pessoal, que foi da sua depressão. Hoje e já houve um tempo que as pessoas tinham medo de falar de depressão, vergonha, e você chegou falando isso com muita naturalidade. Hoje eu falo com naturalidade, mas quando eu tive a depressão eu demorei 3 anos para me tratar. Para mim, depois de muito tempo no autoconhecimento, eu fui entender por que eu tinha tanta resistência nessa questão da depressão. Primeiro, porque a minha depressão era uma depressão diferente. Ela não me jogava na cama e eu não ficava chorando, eu não ficava triste, nada disso. O que eu tive foi uma depressão que eu ficava irritada. Então, qualquer fio de cabelo fora do lugar, para mim, era motivo de briga, de discussão. Tudo era motivo para me irritar. E aí, a gente conhece muito essa ideia de depressão deixa a pessoa triste, ela quer se matar. Enfim. Olha que interessante você está falando agora. Muito. E depois, quando eu aceitei, foram 3 anos para eu aceitar a depressão, porque eu começava o tratamento e parava. Quando eu comecei a entender sobre essa depressão, fui pesquisar, e é uma depressão que ela é mais típica em homem, não é tão típica em mulher. Mas como ultimamente nós estamos com energia masculina muito alto, né? A gente pegou todas as responsabilidades de trabalhar fora, a questão, às vezes as mulheres têm ela que é a provedora da casa, ela que cuida de tudo, enfim. Essa depressão também se tornou comum nas mulheres. E com o autoconhecimento eu entendi que na minha mente, lá no meu inconsciente, eu entendia que depressão era coisa de pessoa fraca. E eu entendo hoje, passando por tudo que eu passei, eu acho que é um processo, né? Deus não faz nada por um acaso. Existe um processo que a gente precisa passar
para entender, mudar os nossos conceitos, as nossas crenças e poder ajudar outras pessoas. Então, hoje eu entendo que não, a depressão não é nada de uma pessoa fraca, pelo contrário, né? É uma pessoa que quis ser forte ao extremo até ela não conseguir mais carregar todo o peso que ela tem dentro dela, nos ombros dela. Ela quer carregar o mundo. Então, a depressão é de uma pessoa forte ao extremo e não de uma pessoa fraca. Então, hoje eu falo abertamente porque eu mesmo tinha essa discriminação em relação... Até com relação a você mesma. Exatamente. E hoje você se sente realizada profissionalmente, diferente do que quando você estava no CLT? Muito, Flávia. Eu sempre gostei de trabalhar no call center, mas chegou um momento que a gente começa a perguntar, né? Mas que propósito eu tenho aqui? Né? Fica um vazio. Fica um vazio. E às vezes você trabalhar só pela questão financeira, existem outras coisas por detrás que não traz complemento, não te deixa feliz. E hoje eu sou realizada. Quando eu entro numa casa para organizar, ou quando eu vendo um produto que eu sei que vai levar uma questão de união para aquela família, de paz, de tranquilidade, isso para mim não tem nada que justifique assim, ou que me deixe mais feliz do que realmente eu ver que eu estou podendo ajudar uma família a ser um pouco melhor, mais feliz, mais tranquilo. Que delícia. Muito bom, perfeito. Thelma, você está mudando de casa. Você precisa de uma personal organizer para fazer a mudança e para receber a sua mudança. É verdade. Você vai sair de um apartamento e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. E vai para uma casa? Isso, eu vou para uma casa. Você vai mudar para o interior, uma mudança, um movimento grande na sua vida. Sim. Conta para nós aqui por quê. E a gente nem tem muito tempo, mas... Bom, como eu já falei, já que tenho 2 filhas pequenas e meu marido ele tem a possibilidade de trabalhar home office, a gente começou a ver São Paulo uma coisa muito... tudo muito corrido, tudo muito intenso, tudo muito assim cronometrado de afazeres. E a gente começou a procurar, que a gente já ia sair do nosso apartamento. Quando nós começamos a ver outras possibilidades aqui em São Paulo, ele começou a falar, por que nós vamos continuar em São Paulo se a gente for mudar nosso time agora? A gente já tinha vontade de sair de São Paulo. E ele falou assim, nosso time agora, porque as meninas são pequenas e a gente... Aí a gente começou a parar para pensar, falou assim, olha, tudo que a gente tem em São Paulo em relação à tecnologia, celular, todas essas coisas, a gente vai ter em qualquer lugar, porque a vida, isso é o momento, é a vida, então a tecnologia está aqui, veio para ficar e cada vez mais vamos ser seres tecnológicos. E ele falou assim, as meninas já estão entrando numa ansiedade de pequenas, né? Porque como aqui a gente faz tudo muito cronometrado, falou assim, então vamos buscar uma coisa que vai diminuir isso para elas. Então, a primeira coisa foi qualidade de vida, colocar elas em contato com coisas diferentes que nós não temos aqui. Então, a gente sabe que tudo que nós temos aqui, elas vão ter também em outro lugar, mas a gente vai diminuir um pouco, né, elas serem crianças, sabe? Viverem o momento da idade delas. Falou, time agora, porque a gente vive a vida dos filhos, vão crescer e depois... Quanto maior... mais limitado a gente fica. Eu falo isso por conta dos meus. E então, aqui, a gente também sempre fala, que eu falo assim, a São Paulo é a cidade das oportunidades, né? Mas da mesma coisa que a gente tem bastante oportunidades, muita coisa a gente vai também, usa muito, né? De estar, assim, no nosso dia a dia. Então... Até mesmo no começo que eu estava falando, que você fala assim, de escalar, eu não tenho tempo de parar para montar uma outra parte do meu negócio, que é olhar para essa parte do escalável, do vir para a internet, de montar, de ter um cronograma, de cursos, de mentorias online, para o digital, que é uma coisa que eu tenho muita vontade também, de estar trazendo o meu trabalho para o digital e poder alcançar cada vez mais pessoas, escalar cada vez mais e mais, que chegue, né, meu trabalho, cada vez mais pessoas. E indo para o interior também vai me trazer essa calmaria, porque enquanto a gente está aqui, a gente está nesse vulco, na vida louca, né, trabalha sem parar, e aí lá também vai dar essa possibilidade de eu olhar para o meu trabalho, de eu
de olhar para o digital, de trazer isso de uma forma mais de como escalar o meu negócio. Então, eu vou conseguir ter esse tempo também para estar voltando os olhos para essa parte de escalar o negócio, de vir para o digital, de mentorias de pessoas da área da estética que querem oferecer um trabalho diferencial para o paciente, para o cliente dela, de quando deita na maca. Então, é isso que eu vou buscar também. Isso vai ser maravilhoso, gente. Ó, vocês estão vendo como passa rápido? A gente não tem nada de tempo aqui agora. E eu quero depois um dia receber uma por vez, ou até mesmo fazer uma live no movimento, porque eu acho que daí na live a gente atinge outras pessoas para falar dessa oportunidade que vocês estão trazendo aqui de mudanças. Exatamente. Mudança de vida, mudança de carreira, mudança de casa, mudança de espaço. Gente, a gente pode continuar brilhando e sendo um sucesso aonde quer que a gente esteja. E eu acho incrível. Eu sou uma pessoa muito movida a mudanças, adoro muito, mas acho que você está no momento certo, porque hoje eu sou bem limitada a fazer qualquer mudança de bairro, porque meus filhos gostam da escola, porque eles têm os amigos. E às vezes a gente também fala, não é justo mudanças radicais, porque eles já estão construindo uma história também. Então, muito da minha vida hoje não muda de uma forma, se, por exemplo, eu vou para o interior ou morar na praia. Por quê? Porque hoje eu também tenho seres que são um composto de uma família e dependem. Agora, quando você muda pequena, aí você tem esse poder. Você também tem um filho que você pode hoje também levar ele a conhecer outras coisas. Eles vão crescendo, vai mudando. E eu quero falar uma coisa para vocês. Esse nosso podcast, toda segunda, vocês estão sempre com a gente, mas fica aqui o convite para vocês voltarem. Quero que vocês, depois que eu apresentar os nossos patrocinadores aqui, que vocês deixem o seu recadinho de vocês, a rede social para todo mundo seguir. Vamos lá. Quem é as pessoas? Olha aí, ó, MyBank, que nos ajuda esse mês aqui com o podcast, o Moleiro Oftalmologia aqui de Osasco, eles são maravilhosos. A Biup Turismo, que é a Renata, que está no nosso grupo, incrível com viagens. FR Fonseca Advogados, também do nosso grupo, eles são fantásticos. A PicMove, que faz os nossos filmes no movimento. E a Sanche Belezaria, Sheila, que é uma empreendedora que começou a empreender esse ano, está aqui em Osasco também. E o movimento Inspira Mulheres, que está sempre apoiando todo mundo. Quero que você agora, Bia, deixe aqui seu recado final para as mulheres que estão nos ouvindo e deixe sua rede social para todo mundo te seguir. Para você que está começando o ano e quer começar com uma casa nova, mas fala assim, eu não sei se personal organizer é para mim, ou organização é para mim, eu estou com um desafio rolando, então dá tempo de entrar no desafio, para vocês verem que organização é um estilo de vida, não é só ter tudo bonitinho, e traz muito retorno financeiro e emocional para você. Então, a minha rede social é @Bia_Lima, e aí vocês vão ver todas as mudanças que a organização pode fazer para você, para sua família e para sua vida. Que delícia! E você, Thelma, deixa o seu recado aqui para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer a Flávia Salim por ter se inspirado, ter recebido essa inspiração do movimento Inspira Mulheres. Você que está assistindo a gente, está começando 2024, querendo uma coisa diferente para sua vida, querendo se agitar, colocar em movimento. Gente, sozinha é muito mais difícil e nós estamos aqui para receber vocês. Vem fazer parte do movimento Inspira Mulheres, do nosso clube, a Flávia Salim maravilhosa, que vai estar recebendo aí vocês e todas nós de braços abertos para ajudar vocês no que for preciso. Então, 2024 já vai começar com tudo. Venham fazer parte aí do nosso movimento. E é isso, Flá, só tenho que agradecer. Eu estou amando fazer parte. Minha vida está mudando, montar de cidade agora, eu vou mudar. Recebo muito isso, a vida está prosperando, está acontecendo. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, estando junto, deixa a gente muito mais confiante, corajosa para seguir cada passo. Muito obrigada. Um 2024 maravilhoso, próspero, cheia de sabedoria e de Deus na vida de todo mundo. Que delícia! Que
Maravilha de podcast, gente. Então, eu também desejo para você que está aqui com a gente um ótimo ano. Espero vocês na minha rede social, @FláviaSalim_. Muitas coisas vão acontecer. O ano passado você me viu parada, mas esse ano eu vou oferecer mais processos de mentoria. Quero ver muito mais mulheres prosperarem. E segue mesmo a gente no @Movimento Inspira Mulheres. Vem fazer parte do clube e agradeço vocês de coração. Fica agora com o Samba do Boca. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim.